começando do nada, episódio de número 61. E outro dia eu tava escutando um episódio do Spreaker. Geralmente eu não escuto, mas por algum motivo eu tava escutando. E eu pensei, por que eu não começo a falar português? Porque era muito difícil me entender, sinceramente. Não sei se era só esse dia, né? E depois eu tava conversando com a minha mãe, que tinha assistido o episódio. E ela falou, olha, eu vou ter que escutar umas 3 vezes o episódio de vocês pra entender o que vocês estão dizendo. Então, é isso. Esses dias também, falando disso, Nando também da língua em si, mas teve uma amiga que falou assim, caramba, vocês viajam muito. Isso foi essa semana que passou agora, acho que foi na quinta-feira passada. E ela falou assim, caramba, vocês viajam muito. Assim, cara, mas assim, na verdade, só os objetivos demais é que se agoniam com esse tipo de conversa, porque a gente não está aqui querendo chegar a um ponto definido, não, a gente está aqui, na verdade, abrangendo os assuntos e puxando ramificações de uma única realidade, que é esse momento agora. Uhum. Assim, para quem tem dúvida de como é que funciona o canal ele funciona a partir da realidade desse momento. Você aperta o play. Ó, a serra aí, correndo, cantando alto aqui. E pra te dizer que... Pra dizer o quê? Assim, às vezes as coisas que eu quero falar, das quais eu quero falar, elas são muito simples. Mas não parece. Mas, não, é sério. As coisas são simples. Só que eu acho que a gente vive numa complexidade muito grande e também numa uma séria desconexão. Então, às vezes, para chegar nesse simples, a gente tem que dar uma volta muito, muito grande. E outra coisa que eu também reparo é que, às vezes, tem um ponto simples que a gente consegue ver. Porque, por exemplo, assim, vamos pegar o nome, né, do programa como exemplo. Do nada. Então, é uma ideia muito simples. Só que a gente não consegue... É quase como se a gente não conseguisse entender essa noção. Essa noção de que as coisas vêm do nada e sei lá... E daí, quando a gente consegue... Eu percebo isso, a gente consegue... Vamos dizer, eu tô abrindo um ponto. Então, na hora que a gente abre esse ponto, a gente não consegue deixar um espaço para observar a simplicidade dessa observação, quando você percebe alguma coisa nova. Porque daí você já tem que colar todas as coisas que você já conhecia em volta disso. E o que a gente vai fazer com essa informação? E daí você já perde a oportunidade de ver a simplicidade dessa transformação, vamos dizer. Mas quando a gente pega, vamos dizer, um ponto em que você consegue rever a forma como você percebe, por exemplo, você pode aprofundar, que nem, por exemplo, nos programas atrás aí, na semana passada, eu tava falando sobre a importância de não entender. Então, que pra gente conseguir ver as coisas de uma forma diferente, pra gente ampliar nossa perspectiva de como a gente vê a realidade, a gente tem que passar por uma instância em que aquilo que a gente tá vendo não tem sentido. Se você consegue entrar dentro desse não esse sem sentido das coisas, vão se abrir outras coisas. Então, você mais ou menos, na hora que você entende isso, você... tá, entendi. E daí você já... Entendi. Daí você já coloca um monte de coisa em cima disso. Sendo que só essa percepção é uma coisa que cada vez que você for revisitando ela vai se aprofundando, e esse sem sentido, ele vai te abrindo outras possibilidades de sentido. Mas a questão é essa, a gente não consegue dar espaço
A gente não consegue colocar espaço vazio na nossa observação da realidade. Então, por isso que a gente não consegue transformar a nossa visão da realidade, porque na hora que a gente começa a perceber uma coisa nova e que a gente teria que criar esse espaço para isso poder se ampliar, não, a gente já coloca um monte de coisa. Esse dududum tá fazendo sentido para vocês? Eu tô gostando de fazer. Vamos lá. Pode... Agora, isso é importantíssimo, que quando você fala assim, a coisa realmente é muito simples. E verdadeiramente é simples. O que torna complicado em determinado momento é a decodificação do nosso entendimento mental em palavras. Decodificar o simples em palavras é muito sensível. Exige muita, não vou dizer muita energia, mas exige determinado tempo para que certas coisas ganhem um certo esclarecimento. E quando você fala assim, mas é tão simples para eu passar isso, e às vezes, quando eu começo a tocar num ponto e abrir esse ponto, as coisas começam a ganhar outras ramificações. E, na verdade, tem coisas que a gente vê e diz assim, não pode ser tão simples assim. É como se existisse uma certa inaceitação de que o simples é possível de entender de tal forma. Então a gente acaba criando uma certa resistência a não querer, senão não é possível, isso não pode ser tão simples assim. Quando na verdade, sim, muita coisa é simples e essa simplicidade ela traz em si uma realidade que você incrementa com uma série de dificuldades. E você percebe isso às vezes, que a gente aborda um negócio simples aqui, daí, por exemplo, essa necessidade de colocar exemplos. Já é um vício, porque nessa lógica, vamos dizer, genérica de como funciona isso, e que tem esse acesso simples, ele não tem esses exemplos. Porque os exemplos é tudo que a nossa mente complexa quer para continuar vinculando para a forma como a gente já conhecia. Ou seja, a gente não quer ver de uma forma diferente. Então, e como que fala isso na minha língua? Ou seja, eu não quero tomar essa nova perspectiva simples, porque eu quero que você me explique do jeito que eu já tô configurado. Então, assim, a gente tem vários níveis de codificação. Então, o nível mais superficial, vamos dizer, que a gente está codificado, que a gente tem essa complexidade e essa questão, assim, muito mental de como as coisas funcionam e também a forma cultural, as explicações, as crenças, todo esse bando de informação é uma codificação, mas isso não significa que essa codificação do simples não esteja por baixo, assim. Então essa codificação mais simples, ela tá nesse substrato. Eu tava vendo um podcast ontem, eu já falei desse cara aqui, que é o Joe Rogan, né? Com um cara que é um especialista em plantas e também especialista em psicodelia, e ele tava falando que muitos cientistas, né, passaram por isso, e muitas civilizações também tiveram contato com várias drogas e psicodélicas e tal, e como isso permitiu que essas pessoas conseguissem ter uma nova visão sobre a sua realidade, e estudos mostrando o que acontecia com as ondas cerebrais no momento das experiências, porque as pessoas quando passam, veem muito mais coisas, né, então se teria a presunção de quando você fosse olhar as atividades cerebrais que ia estar muito mais intensa. Mas perceberam que não. Na verdade, o efeito dessas drogas era como que fechar várias áreas do cérebro e concentrar em um ponto muito específico. Então que, na verdade, essa visão da consciência não é ativar várias áreas, mas conseguir focar em um ponto, quer dizer, desligar desligar muitos centros e desligar o centro que tem a ver com um pouco essa auto-percepção que no fundo fica se policiando e daí, com base nisso, colocar a pessoa dentro de uma área em que ela estava
ela conseguia dar uma outra profundidade, assim. Então não é um monte de coisas ligadas, mas é um monte de coisas desligadas e um foco, né? Uhum. Você tá fazendo apologia a drogas aqui, ó, no podcast, é isso? Eu entendi. Uhum. Não, mas também é interessante isso, porque quando você fala isso, porque assim, existe um tabu muito É o grande Liga-Leve. não, Exatamente. e existe um tabu muito grande com isso. Daí ele tava até falando isso. Às vezes as pessoas, elas não conseguem contar as experiências que elas tiveram, porque isso vai ser visto de uma maneira negativa. Então a pessoa às vezes tem que falar que eu tomei um copo de uísque aí, porque ela não consegue contar. Mas eu acho que Mas eu tô falando isso, tô perguntando isso, justamente porque é essa ideia que faz a gente distorcer a realidade em um momento quando você fala de, o cara falou de, sei lá, LSD ou de, sei lá, mushroom, sei lá o que for. Mas assim, eu vi enquanto você estava falando aí, essa história de psicodelia e tudo, e as explicações de como as pessoas abrem a mente para enxergar uma outra realidade que não é uma realidade como essa que a gente vive, é como se realmente a pessoa entrasse, se permitisse entrar numa realidade paralela. E eu recebi um vídeo esses dias e tinha um cara que tava chapadaço de cachaça na cabeça. E aí ele tava dentro do box, tomando banho. Mas assim, ele tava tão louco que ele batia meio que na porta do box e dizia assim: Amor, amor, abre a porta que tá chovendo aqui fora. E o cara já tava dentro do banheiro, tipo, tomando banho, a mulher dele gravando ele. E ele, tipo, batendo na porta porque na realidade dele, na cabeça dele, ele tava tão chapado que ele tava, sei lá, na porta da frente, batendo na porta e achava que tava chovendo. É muito louco isso, assim. Então, com certeza, obviamente que existem, né, vários porquês das pessoas consumirem o que consomem, tudo, seja por prazer, seja por libertação Mas de agora, alguma respondendo forma. a sua pergunta, não é necessário, tipo, uma coisa, como é uma coisa simples, não é necessário você tomar nenhuma substância pra chegar a esse tipo de percepção. Agora, justamente isso acaba acontecendo e favorecendo algumas pessoas justamente por isso. A gente está tão contaminado por certas noções que às vezes uma experiência dessa, ou outras experiências que são diferentes, que não são substâncias, mas às vezes uma experiência ruim, ou uma experiência fora do comum, que tire você da sua realidade, ajude pessoas para conseguir sair de uma certa mentalidade. Então, às vezes uma experiência vai... Porque sempre vai ser, né? Uma experiência diferente que vai, às vezes, abrir pela primeira vez a oportunidade de você ver as coisas de uma forma diferente, né? É isso aí, galera. Então, bom, se você tem alguma experiência psicodélica ou não, naturalmente psicodélica ou não, manda aí pra gente comentário, fala pra gente o que você acha. E ah, pode mandar também pelo mídiadonada@gmail.com Isso. ou aqui no Spreaker mesmo, spreaker.com/show/do nada ou pelo canal do YouTube Guilherme Bicudo. Até a próxima. Falou!